Saudações, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Sudoku. No vídeo de hoje vou explicar mais uma técnica utilizada para a solução de Sudoku. A técnica de hoje é a técnica conhecida como par excludente. Esta técnica consiste em procurar em uma unidade, ou seja, em uma linha, coluna ou bloco, por duas células que tem como possibilidade apenas dois candidatos. Então vamos percorrer a grade procurando dentro de uma unidade. Quando eu digo unidade, estou me referindo a uma linha ou uma coluna ou um bloco. Dentro desta unidade nós vamos procurar por duas células que têm apenas dois candidatos como possibilidades. Então vamos considerar este Sudoku na tela. Este Sudoku já está preenchido com todas as possibilidades e quero que você observe aqui estas casas destacadas no bloco 3, destacadas em verde. Veja que tem duas casas destacadas em verde aqui no bloco 3, então neste caso o bloco 3 é a unidade onde estamos procurando pelo par excludente. Então observe que as duas casas destacadas em verde tem como possibilidade apenas os números 2 e 7, que chama-se par excludente, porque se a casa verde clara for o número 2, a casa verde escura tem que ser o número 7. E caso seja o contrário, se a casa verde clara for o número 7, a casa escura tem que ser o número 2. Por isso diz-se par excludente. E é excludente porque aqui dentro da unidade, ou seja, dentro do bloco 3, não pode haver nas demais células o 2 e o 7 como possibilidade. Uma vez que o 2 e o 7 vão estar na casa verde, observe então que estas casas destacadas em amarelo não podem ter o 2 e nem o 7 como possibilidade, uma vez que o 2 e o 7 estarão nas casas verdes. Então vamos eliminar das casas destacadas em amarelo o 2 e o 7 como possibilidade. Agora observe o seguinte, que ao remover o 2 e o 7 como possibilidade das demais casas aqui no bloco 3, vamos remover o destaque dessas casas verdes. E agora veja que ainda no bloco 3, o 5 e o 6 formam um par excludente aqui na coluna da esquerda. Veja. Considere agora as casas destacadas em verde, ou seja, tem como possibilidade apenas o 5 e o 6. São duas casas dentro de uma mesma unidade, dentro do bloco 3. Ou seja, aqui no bloco 3, 5 e 6 formam um par excludente. Dentro da unidade, ou seja, dentro do bloco 3, não pode haver o 5 e nem o 6 como possibilidade nas outras casas. Então veja que nestas casas destacadas em amarelo não pode ter nem o 5 e nem o 6 como possibilidade. Então vamos remover o 6 como possibilidade e também o 5 como possibilidade desta casa agora em destaque. Veja ainda que, considerando as casas destacadas em verde, aqui agora considerando a unidade como a sétima coluna, no primeiro caso consideramos aqui que as duas casas verdes estão inseridas no terceiro bloco, ou seja, o terceiro bloco é uma unidade. Mas como as casas verdes também pertencem à sétima coluna, então a sétima coluna também é uma unidade. Então aqui na sétima coluna, nas demais células não podem conter o 5 e nem o 6 como possibilidade. Então veja que esta casa destacada em amarelo aqui no bloco 9, como ela não pode conter o 6 como possibilidade, podemos remover o 6
desta casa destacada em amarelo, ou seja, esta casa destacada em amarelo aqui no bloco 9 só pode ser o número 4. Aqui o objetivo não é apresentar a solução, mas sim apresentar a técnica, né? Então você veja que agora aqui no bloco 9, esta casa em destaque seria o número 1 e assim poderíamos progredir com a solução. Agora, para continuar exemplificando a aplicação da técnica do par excludente, considere esta grade preenchida com todas as possibilidades. Veja mais um caso da aplicação do par excludente. Observe aqui a sétima linha. As casas destacadas em verdes têm como possibilidade os números 4 e 7, como são apenas duas casas e dois candidatos, eles formam um par excludente, ou seja, o 7 vai estar na casa verde escura ou vai estar na casa verde clara. E se o 7 não está na verde escura, será o 4 que ocupará a casa verde escura e o 7 a verde clara, ou vice-versa. Então, como o 4 e o 7 formam um par excludente aqui na sétima linha, veja então que na sétima linha, nas demais casas, ou seja, nas demais células, não podem conter o 4 e nem o 7 como possibilidade. Então, esta casa destacada em rosa não pode conter o 7 como possibilidade. Então, a casa destacada em rosa só pode ser o número 2. Então, podemos remover o 7 como possibilidade aqui da casa rosa. Agora, observe o seguinte, aqui na sexta coluna também temos um par excludente. Observe aqui no bloco 8, 3 e 5, aqui na sexta coluna, formam um par excludente, ou seja, aqui na sexta coluna, as demais células não podem conter nem o 3 e nem o 5 como possibilidade. Ou seja, destas casas destacadas em rosa, podemos remover o 3 como possibilidade e também o 5. Agora, se considerarmos aqui o bloco 8 como unidade, sendo que as casas verdes pertencem ao bloco 8, então podemos eliminar o 3 desta casa destacada em amarelo aqui no bloco 8. Também podemos eliminar o 3 desta casa agora em destaque no bloco 8. Então veja só, desta forma poderíamos prosseguirmos com o jogo. Espero que esteja claro essa técnica. É importante que você entenda bem essa técnica do par excludente para que você possa compreender a técnica do trio excludente que veremos em um outro vídeo. Espero que tenha compreendido. Um abraço e te vejo no próximo.